Senhoras e senhores, muito boa noite. Passando por aqui, é claro, para a gente estar conferindo aí o resultado 3083 da Loto Fácil, os padrões que as dezenas apresentaram, e vendo se a gente captura algumas pistas aí para amanhã, sábado, né, no 3084. Nesse vídeo, como de costume, a gente confere a movimentação das dezenas, os seus índices também. E claro, né, pessoal, já faz uma revisão nas estatísticas aí, que quem sabe pode estar ajudando os nossos colegas na Loto Fácil para amanhã, né? E como de costume, né, pessoal, a gente vai estar conferindo os apontamentos agora no começo, a tabelinha já está aberta aqui. E não se esqueçam que na sequência já vou estar postando o vídeo aí dos apontamentos também, da projeção feita nessa tabela. Particularmente acho muito importante, né? Você que chegou agora no canal e não conhece, é uma tabela que visa e está filtrando, né, as sequências entre os concursos, e já fica anotado aqui na parte do rodapé aquelas melhores dezenas para você ou tá fixando ou incrementando o seu jogo. E agora a gente faz a conferência dela. Pessoal, tivemos aí, né, apontamentos como o 04, que estava já fazendo uma sequenciazinha aí da esquerda para a direita. O 04 acabou aparecendo, o 06 também estava apontado, o 06 não veio, o 07 apareceu, então fizemos a nossa análise dele, estava bonito, né? 08 também estava apontado, apareceu. O 20, olha o 20 aí, né? E ali no final, o 25 estava apontado, o 25 não apareceu. Então, os apontamentos da esquerda para a direita que se confirmaram aí foi o 04, o 07, o 08 e o 20. E agora, né, no sentido contrário aí da direita para a esquerda, a gente tinha ali uma formação até de uma sequenciazinha no começo, né? E desses daí, o 01 realmente, acredito que não tinha muita posição de ser salvo mesmo. Mas é isso aí, são ciclos, né, pessoal? O 02 estava apontado, o 02 apareceu. O 03 também estava apontado, não veio. O 04 estava nos dois sentidos, acabou aparecendo. 08 também, tá aí. 17 não veio e o 23 apareceu. Então a gente tem aí o 02, 04, 08 e 23 que estavam apontados. E agora a gente tem aí algumas sequências quebradas, né? Como essa maior aqui do 23, do 03. Só que ainda restaram algumas boas sequências. Eu acho que a partir de agora fica interessante para estar fixando essas dezenas. Na sequência aí a gente já confere quais que são elas na projeção dessa tabela. Passando aqui pelo nosso conferidor, né, já inseri o sorteio aqui para adiantar a análise para a gente vê aí que essas dezenas já fizeram, né, 14 pontos uma vez, com os seus 11 pontos aí 255 vezes, 12 pontos 63 vezes, acertou 13 pontos 4 vezes, na média, e 14 pontos uma vez. 15 pontos tá aí hoje, né? Os 14 pontos dela foi quando, hein, pessoal? Olha lá. Lá em 2014, no 1137, 26 de novembro de 2014. E aí veio batendo 13 pontos aí, até pela última vez aqui em 2023, 3 de janeiro ali no 2704. 15 pontos hoje, 19 do 4 aí no 3083. Então, claro que já fica a dica aí para você estar acessando essas tabelinhas, o conferidor também, e colocando as suas dezenas para ver se saiu ou não com 15 pontos, né? Ou qualquer análise que você quiser fazer, pode estar colocando no pesquisar do seu celular aí, tudo emendado assim, ó, lotofacildehoje.com.br, e aí você dá um pesquisar. Primeiro que aparecer aí, você pode estar entrando, tá? Só colocar tudo emendado, lotofacildehoje.com.br. Entrou. Aqui no site você confere algumas dicas que eu deixo, análise também, né? E principalmente as tabelas. Pode estar clicando em tabelas aí que você vai estar acessando. O conferidor está aqui na frente também, fiquem à vontade. Vamos lá para a nossa tabela de padrões, os nossos índices, e ver o que a gente tem, né? Vou passar com vocês aqui rapidinho pela nossa análise da tabela empilhada. Vamos ver o que a gente tem ali nas colunas e nas linhas. Ultimamente tem saído alguns resultados muito malucos na Loto Fácil, né? Vamos ver aí o que a gente tem nessas estatísticas. Primeira coluninha, então, aí, só foram 2 dezenas. A segunda foram 3. Terceira, 3. Quarta coluna, 3. E a última coluna, aí, 4. Tivemos o padrão, aí, então, 4, 3, 3, 3, 2. Padrão um pouco puxado, né, pessoal? 3 dezenas só por coluna ou por linha. É meio complicadinho a análise. Nas linhas, tivemos a primeira linha com 3, segunda linha com 4, terceira linha com 3, quarta linha com 3 e a última linha com 2. Então tivemos aí o padrão 4, 3, 3, 3, 2.
É isso aí, né, pessoal? Particularmente foi a mesma coisa, só que por outro lado ficou quadrado, né? Particularmente um dos jogos mais difíceis aí que a gente tem, só faltou ser 3 ali onde estava o 4 e o 2. Então um joguinho bem difícil, que a gente nota também nas outras estatísticas. A moldura foram 9, um abaixo, né, de ontem. Centro 6, ou miolo. Ímpares 8, pares 7. Olha, hoje a coisa virou, hein, pessoal, lá nos primários e secundários. Primo 6, fibo 4, repetidos foram 9, tá na média, e a soma 184. Soma começou a luir, né? Essa soma aí a gente já vai ver ali em cima, não sei se vocês repararam na tabela empilhada, mas essa soma, ela já puxou ali para o início, né, para a parte de cima do volante. E lógico, já já a gente comenta aqui as duplinhas, os primários, secundários e também as nossas, pontei até errado aqui, né, pessoal? Os primários e secundários, as dezenas que faltam para fechar o ciclo e as nossas duplinhas para ver se alguma daquelas dali continua em alta para amanhã. Vamos para os padrões aqui, vamos para a nossa tabela. O que a gente tem aqui? Teve padrão que se confirmou, dezena forte que estava forte continuou forte, dezena que estava no gatilho não veio. A gente já começa aqui, inclusive, fazendo uma visão geral do jogo, né, pessoal? A gente nota aí que a gente tem dezena forte, como por exemplo o 07, o 10, dezenas que estão começando a pegar voo, ficando confiáveis aí, embora não tenha vindo. O 06, o 09 e quem mais? É isso daí, né? Os que estão com 80%. E depois a gente tem mais aí as outras, como o 02, o 04, o 05, 13, 17, ambas elas aí com 70%. Vocês reparem que o cenário começa a ficar mais verdinho, né? Embora tenha algumas vermelhas aqui, ó, né? Do 15 para trás. Então, como a gente vê na maioria dessa movimentação das dezenas, elas têm dado peso na soma para uma soma menor, que significa que está vindo do 15 para trás, né? Ou seja, do 1 até o 15 tem saído ali um fluxo de dezena grande, se não aqui mais no meio. Então isso possibilita somas menores. E agora a gente vai analisar os padrões por linha e ver se a gente consegue tirar algum padrãozinho interessante, principalmente nessa beirada aqui. Lógico que o interessante é a gente acompanhar isso daí nos primários, nos apontamentos, porque nos apontamentos fica aquela chance ali da gente fazer um raio-x, né, pessoal? Então vamos partir aqui para a nossa análise visual, que eu também acho muito interessante. Bom, teve coisa aí que eu fiquei feliz, hein? Principalmente aí com essa sequenciazinha aqui, né? Quem lembra da análise de ontem? Já já a gente vai chegar nela. O 01, né, pessoal? O 01 foi aquela situação, né? Ele acabou fazendo esse padrão que já é um pouco até de costume dele. Foram 4 vezes, então eu até cheguei a alertar no outro vídeo anterior que ideal mesmo seria fazer aí, colocar um espelho neles. Tem aquelas dezenas que a gente fala assim, é só jogar, vamos nessa e pronto, como é o caso aí do 10. Falei do 17, não estava tanto assim, mas também bacana. Então só que o 01 já estava dando esse sinal aí que podia vir essas 4 e repetir o padrão de falha e acabou falhando, né? Então assim, é uma dezena que agora você pode estar esperando ou pelo menos mais uma falha dela, né? Ou acreditando aí na sua vinda para amanhã. Aquela questão, bate sempre nessa tecla, né? O 01 é uma dezena muito boa, então ele combinando com o 25 ali, ó, que também não veio nesse sorteio, são dezenas que surpreendem a gente positivamente, tá? Então, às vezes você vê ela saindo aí várias e várias vezes, mais o 25 do que o 01, garantindo aí uma boa dezena para fixação. Mesmo assim, o alerta que eu dou aí é que tanto para amanhã você pode estar acreditando na vinda dela ou esperando, quem sabe, uma falha dupla dessa para ficar mais consistente, né? Como é o caso do 25 que eu vou comentar agorinha. O 02 começou a fazer aquele padrão, veio 4 vezes, né, pessoal? Fez essa mesma saída, ele falhou, fez o mesmo padrão, de repente ele vem, ele falha, aí ele aparece novamente. Então, um padrão falhado, já expectativa aí do 02. Se ele continuar esse mesmo padrão, ou seja, vindo e falhando, obviamente a gente bate o olho aqui e pensa assim, não, então para amanhã o 02 pode estar falhando, tá? Desde que ele não tenha nenhum apontamento muito bom, eu tô vendo aqui que ele não tem, então já é um alerta aí para uma possível falha, tá? O 03, agora a gente acaba esperando aí que o 03 talvez não venha mesmo, né? Porque ele fez esse padrão falhado, você pode estar acreditando em pelo menos mais uma falha, aqui embaixo uma falha dupla, ou pensar assim, esse é o novo ciclo do 03, então ele está vindo e falhando,
Como ele fez isso nas duas vezes e hoje ele falhou, então ele pode estar vindo amanhã, mas não é nada que confirme esse padrão ainda, tá? Por isso, inclusive, que eu vou até deixar um recado, a gente está aqui em fase de teste ainda, mas estou experimentando aí uma planilha com as mesmas formas de cálculo, a gente está fornecendo os dados de análise aí para Loto Fácil. Inclusive Excel, né? Só que é uma coisa bem avançada e isso vai ajudar na hora da gente fazer essa filtragem aqui a partir desses padrões. Eu acredito que eu vou estar apresentando aqui no canal e deixando o contato certinho aí. Se alguém tiver interesse, acredito que vai ajudar bastante, principalmente para quem gosta de fazer essa análise mais profunda, né? Eu vou estar trazendo a análise dela aqui no canal também. O 04, né, pessoal, na nossa primeira linha aí, 04 e 05, eram duas dezenas que particularmente eu não estava acreditando nessa continuação dessa dupla aqui, né, pessoal? Mas agora ela começa a ficar interessante, então pelo menos uma das duas aí a gente acaba tendo que acreditar para amanhã, se não as duas novamente, tá? É meio difícil, né, quando você vê duas dezenas saindo do lado assim e tendo uma potência dessa, mas particularmente, matematicamente falando, isso não importa, né, pessoal? Do mesmo jeito que ela está saindo assim, o 18 está colado nela, então não é só porque está perto que não existe essa possibilidade. É um pouco mais difícil? Mas está aí, né? Então para amanhã, pelo menos uma das duas, acredito que tem apontamento bom aí, deixa eu ver, para o 04, pessoal. Não. Tem um apontamento aqui, ó. Apontamento para o 05, o 04 está fraco. Mas uma dessas daí, ou se não as duas, é interessante você estar mantendo para o seu jogo de amanhã. E como as duas estão iguais, né? A análise é praticamente igual aí das duas. Agora aí do 6 até o 10, está sendo aí a última parte, né? Da melhor classificação das dezenas. A gente nota que as melhores dezenas praticamente estão aí nesse meio, né? Só foi quebrada aí por conta dessa forminha aqui, mas que ajudou ontem, eu já vou comentar. Então o 06 está com índice de 80%, vocês veem aí que a gente esperava inclusive que o 06 continuasse saindo, né, fazendo esse padrão, e ele já está aí de uma forma que temos que acreditar nele, não tem jeito. Então ele saiu aí 5 vezes consecutivas, e não é porque ele falhou hoje que ele está uma dezena ruim, do mesmo jeito que eu falei do 07. Lembra, quem acompanha o canal aí sabe disso. Várias vezes consecutivas, de repente ele falha ali, mas sai. Então eu estava acreditando nele hoje, tá aí o 07 apareceu. Por quê? Porque a dezena está forte, e é só isso. Do mesmo jeito, então, ou você pode estar acreditando no 06 para amanhã, da mesma forma, né, que eu estou acreditando nele no 07, ou você pode esperar pelo menos mais uma falha dele, mas tem mais chance de estar vindo. E a análise do 07 é a melhor de todas, né, só jogar, não precisa nem pensar. O 08, quem acompanha o canal, viu aí que eu comentei sobre esse padrão, né, de falha tripla aqui, ó, tá vendo? Falhou 3 vezes, um padrão que corriqueiramente é respeitado na Loto Fácil. Então, assim, apostamos que esse padrão fosse ser respeitado, né? Ele foi respeitado, então tá aí, o 08 apareceu. É disso daí, é de grão em grão que a galinha enche o papo. É nessa hora que você pensa assim, peraí, então mais isso daqui pode me ajudar, legal, vou utilizar essa dica e de repente, nem todos vão usar todas as dicas ou do mesmo jeito ou fazer o mesmo jogo, mas aí se você utiliza uma dessa, né, com 2 pontinhos e você acertar com 13, de repente esses 2 pontinhos podem fazer com que você acerte com 15, essa é a ideia. Ou se você acertar com 9, né, e de repente faz 11, já está valendo. A gente vai ver, inclusive, que tinha padrão esperado de 3 aqui, tá vendo? Ó, que não se confirmaram. E isso daí é a loteria, né, pessoal? Então, o 08 agora, a gente continua acreditando em pelo menos mais uma saída dele, tá? Depois de ter respeitado esse padrão. Então, você tem aí possivelmente até uma sequência legal, sendo 6, 7 e 8. O 09, pessoal, o 09 tá aquele negócio, né? 80%. Particularmente, não tem como falar que a dezena tá ruim, né? A dezena tá bonita, mas ela não tem um padrão consistente como o 08, tá? Então, eu aconselho aí você está fazendo uma gambira, quem sabe aí, 08 ou 09. Particularmente, ambas as duas estão bonitas, tem mais chances aí, tá? O 08 do que o 09. Mas isso é uma dica pessoal, tecnicamente falando, o 09 tá melhor, né? Mas é bom quando a dezena acaba executando aquele procedimento que a gente acredita, né? O 10 não precisa de análise, é só jogar, até que ele mostre o contrário. Já agora do 11 até o 15 é a nossa terceira linha. A gente tem ali 3 falhas consecutivas lá em cima, a gente tem duas vezes o 11 aqui. Ele falha, ele vem, falhou 2, ele veio. Que coisa difícil de jogar esse número, né, pessoal? Dificílimo, dificílimo. Apontamentos aqui é só
essas duas coisinhas que não ajudam em nada. Então, assim, a esperança aí do 11, né, para amanhã pode ser uma possível falha, tá? Eu não acredito nele, não. Não acredito, não que eu não acredite, né, pessoal? Você olha para ele, não tem padrão nenhum, né? Simplesmente é um número que tá, para mim, tá 50%, né? Ou talvez 40% mesmo, né? 12. Pessoal, 12 era aquele negócio, né? Você vê que saiu várias vezes lá, ele falhou, ele veio, falhou duas e de repente ele aparece duas vezes. Então, particularmente, eu acredito aí que o 12, por não ter um padrão muito definido, pode estar fazendo a sua falha aí amanhã junto com o 11. O 13 já é uma dezena que pode estar sendo legal para essa linha, né? Porque ela tá uma dezena boa, saiu várias vezes consecutivas, ela falhou hoje. Então, dá para dar um crédito para amanhã, né? Agora começou aquela quebradeira que eu falei para vocês, né? O 14 fez aquela mesma falha tripla, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. Né? Pegar o quadradinho aqui. Fez essa falha tripla, a gente pensava assim, pô, né? É ele e o 16 aqui, bala na agulha. Ambos falharam. Então, assim, por ser dezenas boas, fica difícil agora e a gente tem que acreditar que esses dois não vão se arrastar tanto, tá? Então, entre os dois aí, eu sou mais 16 agora do que 14. Então fiquem atentos, porque qualquer uma das duas aí é uma ou a outra. Eu não acredito que venha as duas, tá? Inclusive a análise entra aí até no 16. Mas é isso, né, pessoal? É a visão que a gente tem de duas dezenas com um padrão muito parecido. Só que, porém, o 16 tem mais saídas consecutivas ali em cima. Embora o 14 tenha saído bastante esses dias. Mas vamos considerar esses 10 períodos de hoje. O 15 é aquele negócio, né? Saiu ali em cima, ele falhou, veio duas vezes, falhou, veio duas vezes. Então, tá aí. A gente estava acreditando, quem sabe, na saída dele hoje. Então, amanhã ele saia pelo menos mais uma vez, fazendo a saída dupla aqui embaixo. Vamos torcer por isso. O 16, como eu falei para vocês, é bom estar optando entre ele ou o 14. Acredito bastante nele. Mas se você quiser uma análise por linha, vamos ver o que a gente tem então do 16 até o 20, né, pessoal? Que a gente tem aí a nossa quarta linha. Na quarta linha, o 16 está aí com a possibilidade grande de falha, né, em relação aos outros números. O 17, uma dezena muito boa esses dias. E veio aí 3 vezes, a gente estava acreditando no último tiro dela hoje, né, para estar fazendo a sua quarta saída e aí pensar no que ia fazer. Então, como ela acabou falhando e não respeitando esse padrão, vamos ver se ela faz essa falha dupla amanhã. Se ela falha mais uma vez, mas mesmo assim, tá? É a última dezena boa desse cantinho da Loto Fácil aqui, que vai do 15 até o 25. O 18 fez aquele auê, né? Agora começou a ganhar confiança da gente, já tá com a sua quinta saída. Então agora é hora da gente dar aí uns trocos no 18, né? Tá valendo, 18 tá bom. Vale a pena jogar nele. O índice dele ainda não subiu legal, mas pô, vai começar a melhorar agora. O 19 entrou naquela área ali, naquela zona ali, né, pessoal, onde a gente tem mais uma saída dele para fazer aqueles 4 movimentos, tanto ele quanto o 21 ali, ó. Então vamos ficar de olho. Se você quer esses números que estão ali no último suspiro, né, o 19 é uma boa opção. Pode estar fazendo sua quarta saída. Já o 20, agora é hora de dar um espaço para o 20 aí, afinal de contas, ele fez aquele padrão que eu tinha comentado, saiu 2 vezes, ele falhou 2, ele veio, falhou, ele veio, falhou 2 e ele apareceu. Então agora é hora de tomar cuidado com o 20, porque ele pode estar falhando do jeitinho que ele veio fazendo ultimamente com a gente, né? Eu até inclusive tinha recomendado aí estar aguardando mais uma falha dele, né? Mas se veio, é bom tomar cuidado. Já o 21 é o que eu acabei de comentar. Quem sabe, né? Mais uma vez aqui embaixo, o 21 vem pela sua quarta vez. Então, aqui pertinho a gente tem essa briga entre o 19 e o 21. Cuidado, tá, pessoal? Porque duas dezenas aí que estão meio que cara ou coroa. Vieram as duas hoje, mas não acredito que mantenha as duas para amanhã. O 22 é aquele perigo, né, pessoal? Muitos sabem aí, ela tá segurando o ciclo, né? Para esses dias. Aqui embaixo a gente vai conferir agorinha, tá lá o 22. E tomara aí que nenhuma dessas dezenas... O 22 a gente já não espera mesmo que estava ruim, né? Mas essas outras como o 14 e 16 não arraste bastante o ciclo. Cuidado com o 22, né? Tomara que ela não seja a 18 dessa vez. Não acredito que venha amanhã, então falha para o 18 aí. Ou pro 22, né? 23... o 23. O 23 é aquela dezena difícil de estar analisando. Olha lá, ela apareceu, veio 2 vezes, ela falhou 2, ela apareceu, de repente ela falha e aparece. É aquela questão, continua esse padrão falhado? Então possivelmente falha do 23 amanhã. Você tem uma possibilidade de um espaço muito grande aqui, a não ser que alguma outra dezena salve.
Quem? Será que o 24 vem? Pessoal, quando tá aquele negócio, né? Quando tá bom, um top mesmo, eu já chego e falo. Mas não tá, não tá. O 24, ele fez aquela continuação de padrão falhado dele, ó lá. Ele veio, falhou duas, falhou, veio duas vezes e falhou. Então, se ele continua esse padrão, para amanhã é o ideal para estar jogando ele. Eu tinha comentado sobre o 25, que eu tenho que segurar aí pelo menos 3 falhas, né? Pensando assim, será, né? Vamos guardar aí, se ele falhar amanhã, a gente tem que esperar a próxima falha. Só que eu não tinha reparado nisso aqui, né, pessoal? Tem várias saídas, ele falha 2, depois ele apareceu 3. Como ele fez essa falha dupla hoje, será que pode ser aquela combinação clássica, né, do 24 e 25? Reparem, né? O 24 fez essas idas e vindas, e amanhã, como ele falhou hoje, você tem a esperança de que ele venha. Já o 25 repetiu o padrão de falha dupla. Será que o 25 não pode estar retornando amanhã depois dessa falha dupla, desse padrão que ele repetiu? Pois é, então fica de olho aí que é interessante para você estar jogando essa duplinha. Particularmente eu gosto. Então temos aí já comentado os nossos padrões visuais, né? Nas duplinhas aqui, pessoal, ó, será que alguma vingou? Deixa eu ver. Eu comentei com vocês ontem, né? Ou uma a outra, vamos ver? Já que essas duplas elas não se alteram tanto assim, né? Vamos comentar as 5 primeiras mais fortes aqui. A gente tem as duplinhas que são iguais, aquelas que estão saindo junto. Tá ali o 07 e o 10. Oba, maravilha, apareceram, né? Essas daqui você tem que jogar juntas. O 5 e o 10, top de linha. Tá aí batendo as duplinhas. Essa análise de 25 dezenas, 25 concursos é muito boa. O 07 e o 12, legal, também combinou. 07 e 17, moiou, né? Somente o 07 ali. E agora, por último, a nossa quinta dupla aqui, que são várias ali com 14 consecutivas, né? Metade das vezes. O 10 e o 12, e os dois apareceram. Duplas que estão faltando juntas, tá ali o 15 e o 23. Acabaram aparecendo as duas. Em segundo lugar, 16 e 22. 16 e 22, de fato, acabaram faltando as duas. Ponto aí, né? Porque ausentes aqui é difícil. Já aquelas brigadas são aquelas que ou você joga uma ou você joga outra. Nada impede que venha as duas, né? Vamos analisar aqui se as brigas continuam, pelo menos as principais que a gente tem ali anotadas. A gente tem o 04 e o 22. Cadê o 04? Tá aqui, 22 veio? Não veio. Então a dupla continua, essa dupla brigada continua boa, continua brigada para amanhã. A José, e aí o que eu faço? Aí ou você joga o 04 novamente e não joga o 22, ou você inverte isso aí. Pode estar jogando o 22 e não jogando o 04. O ideal é que não joga os dois, né? O 11 e o 24, cadê? Isso aí, 11 e 24, né? Cadê? 11 e 24, obrigado, o 11 veio hoje. Então, quer jogar a duplinha que eu falei ontem, do 24 e do 25? Esquece o 11 lá, ó. 15 e 24. 15 e 24, tá aí o 15, tá aí o 24. Então o 24 tá brigado com muita gente e muita gente veio hoje. Então jogando o 24 amanhã, você vai ter que fazer sua escolha entre essas que ele não tá combinando. 01 e 23, tá ali, o 23 apareceu, o 01 não. Vou jogar o 01 amanhã, você não vai jogar o 23. E vice-versa, né? E 02 e 03. Do mesmo jeito, a tabela de brigadas está excelente, como o próprio número diz ali do lado. São 18 brigas dentro de 25, é considerável para você estar levando em conta essa tabela aí nos seus jogos, tá? Então, a gente tem ali o 02 que veio, o 03 não. Então, essa dupla de brigada ajuda bastante para você estar fazendo o seu volantinho amanhã e quem sabe tá acertando uma coisinha a mais. Eu comento sempre as principais, né, pessoal, que estão mais no jeito aí. Aqui nos nossos primários e secundários, a gente confere aí que na primeira coluna foram 2 dezenas dentro do padrão. O 3, 13 e 23, somente o 23 fora do padrão. 15 e 25, 2 dezenas dentro do padrão. O 07 sozinho dentro do padrão. O 9 e o 19, as duas fora do padrão. Tivemos aqui também o 02, 12 e 22, 2 dezenas dentro do padrão. Somente o 04 fora do padrão. E aqui do lado nós tivemos nem o 06 nem o 16. E depois as 4 dezenas aqui que quebra a perna de qualquer um que joga esse esquema, né? Então tá aí, fora do padrão também aqui, todas as últimas 3 colunas dos pares nos primários e secundários. E para fechar o ciclo aí a gente tem 16, 22 e 14. 16, 22 e 14, né, pessoal? E dessas daí, 14 já está no vermelho, 16, né, já está com um acúmulo ali também de 4 falhas. E 22 nem se fala, que é aquele perigo, né, que está ali com 40%. Então,
acredito que talvez uma dessas daí ainda vai enrolar a gente bastante. Beleza? Pessoal, os apontamentos agora na sequência, aguardo vocês lá, espero que vocês tenham gostado. Claro que se você é novo no canal, já participa com a gente das análises e já se inscreve também. Beleza? Um abraço.